Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Já pegando, né, o ensejo aí, já pegando a palavra da ceia, já aproveitando esse momento que eu acredito que os nossos corações ficam tão quebrantados, tão sinceros diante de Jesus. Porque não é um momento de eu avaliar se eu tenho pecado, se eu não tenho, se eu estou carregando alguma coisa ruim e eu preciso. Não, não é isso. A ceia não é esse momento para eu pedir perdão, para eu me arrepender. Não, querido, isso você tem que fazer o tempo todo, dia após dia. A ceia é um momento que você faz uma autoavaliação. Ei, Jesus, será que eu estou entendendo o que o Senhor fez por mim? Será que eu estou compreendendo sobre a graça? Será que eu compreendi por inteiro o teu sacrifício? Será que eu estou andando nisso? Sabe? Será que eu me apropriei de tudo que o Senhor deixou para mim? Então, eu acredito que a ceia é esse momento. E aproveitando esse momento, vou fazer uma pergunta a vocês. E essa pergunta, ela já começa chacoalhando aí o teu interior. Verdadeiramente você sabe quem é? Hoje, você sabe quem você é? Você sabe quem você significa aqui nessa terra? Você tem essa noção? Você tem esse entendimento macro de quem é você aqui neste lugar? A gente precisa partir daqui, porque nós vamos fazer uma reflexão hoje, um pouco mais profunda nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Se eu já começo a me perguntar de verdade quem eu sou, eu não vou falar sobre identidade, não vou ficar falando, ensinando sobre identidade, porque de verdade nós precisamos ir mais fundo em relação a conhecermos quem somos. Mas há muitos meios para conhecer isso, há muitos ensinos para conhecer isso, mas existe só um caminho para chegar a essa identidade. É você conhecer a Cristo. Porque se você conhece o Pai, você conhece o Filho. Amém? Então, querido, se você soubesse de verdade quem você é, se a sua vida estivesse apontando para isso, você se atentaria e cuidaria muito mais do teu tempo. Você administraria ele muito melhor. Se você soubesse de verdade quem você é, você cuidaria muito mais das coisas que você vê. Porque o que você vê tem te alimentado. O que você está vendo tem colocado no centro da tua vida. Você, se realmente soubesse quem você é por inteiro, você cuidaria muito mais da tua saúde. Você cuidaria muito mais dos alimentos. Você cuidaria muito mais do teu corpo. Fala a verdade. Você cuidaria muito melhor das coisas que você ouve. Porque as coisas que você ouve, elas te alimentam. Ela traz um alimento para você. E aqui, querido, somente aqui, nós já podíamos parar. E o Senhor já falaria conosco. Porque muitas causas dos seus problemas, muitas causas do seu sofrimento, muita causa das tuas tristezas, ela está aqui. No que você está fazendo com o que você é. O que você está fazendo com o teu tempo, com a tua mente, com os teus olhos, com a tua boca, com os teus ouvidos. Exatamente o que você está fazendo. Mas se nós soubéssemos verdadeiramente quem somos,
algumas ações das nossas vidas apontariam para as mudanças. Algumas ações das nossas vidas apontariam para outros tipos de ações. Coloca para nós, por favor. 1 João, capítulo 3, no verso 1. Vejam. Ele já faz agora sabe assim, parem tudo, vejam aqui. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele não está falando, vejam o amor do Pai. Não está falando, observa aqui como é que o Pai ama vocês. Ele está sendo enfático. Veja como é grande o amor que o Pai vos concedeu. Veja o quanto Ele te ama. A ponto, e aí Ele vai explicar melhor ainda sobre esse amor. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. O que realmente nos tornamos. Por isso, o mundo, querido, nunca vai te conhecer. Por isso, o mundo sempre vai te rejeitar. Porque um dia rejeitaram Ele. Porque um dia o mundo também rejeitou a Deus. Querido, então, pensando já, parando aqui para nós refletirmos, ver de verdade, tem alguns pontos na sua vida que precisa ser alinhado, tem ou não tem? E aí você pode dizer amém. Glória a Deus, porque eu estou achando que só eu que preciso ser alinhada aqui, tá? Se for, não tem problema, eu vou ser alinhada. Mas eu quero saber se vocês estão comigo, amém? Então, se existem alguns pontos da minha vida que eu preciso ainda alinhar, hoje é a noite para isso, amém? Hoje é a noite que você vai falar, é isso, Jesus, é dessa forma que eu estava andando, é desse jeito que eu estava andando, e eu quero reconhecer e não quero mais andar assim, porque o título da ministração é Filhos Vivendo como Órfãos, amém? Filhos vivendo como órfãos, ok? Então, querido, se eu agora já reconheço que existem algumas áreas da minha vida que eu não me conheço, que eu não sei quem eu sou, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que Deus me colocou neste lugar, então a resposta está aqui. Primeira coisa que eu preciso entender e compreender, eu sou amado, eu não fui amado. Isso não aconteceu só lá na cruz há mais de 2000 anos. Não, eu continuo sendo amado todos os dias. Amém? Então esse é um ponto muito importante que nós não podemos esquecer. Então, se eu não me conheço, se eu ainda estou nesse processo de construção dessa identidade, e eu sei que essa identidade só aponta para o Pai, então eu preciso entender como é que o filho anda. Eu preciso compreender, então, e aprender com quem veio a essa terra. Quem nos deu exemplo, o maior exemplo que nós podíamos ter de ser filho, quem? Jesus. E aí, durante a ceia, ali o AP ministrando, sabe, a reflexão veio na minha mente, é verdade. Jesus se entregou naquela cruz para perdoar os meus pecados, porque eu mesmo já não podia fazer nada, nem você, querido. Nada podia apagar os nossos pecados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém era digno de se apresentar a Ele. Mas Jesus veio como homem, se entregou como um cordeiro imaculado pelos nossos pecados. Ele restaurou a nossa comunhão, Ele restaurou a nossa identidade, Ele restaurou, sabe, o relacionamento que nós tínhamos com Deus.
Então hoje você não precisa que ninguém se achegue a Deus por você, é você direto no trono com Ele. A palavra diz que você deve entrar confiadamente na presença do Senhor e ali Ele está com você. Ele restaurou tudo isso, querido. Mas Jesus, a entrega dele, o sacrifício dele, não veio só nos trazer uma salvação. Ele não veio só nos salvar do inferno. Ele não veio só nos salvar da destruição eterna. Ele não veio somente fazer isso. Jesus, Ele veio com a própria vida dele a nos ensinar como viver como filho. Ele veio nos ensinar a como sermos filhos. E se você vai começar a ser verdadeiro já de início, você já pega alguns pontos que não apontam para uma paternidade real do nosso Pai. Porque se você ainda não sabe quem é, imagina quem é o Pai. Não é verdade? Então, nessa noite, presta atenção. Jesus, com a morte dele, vai nos ensinar a sermos filhos. E essa semana, eu aprendi algo, foi muito interessante, porque a gente tem um costume de fazer, nem costumo falar política, mas tentar se fazer ali aceito pelas pessoas. A gente tenta se colocar numa posição que estamos aqui para amar as pessoas. É ou não é, gente? Vocês passam por isso? E aí, simplesmente a gente precisa entender uma coisa. A gente tem uma fala sempre. A gente tem, parece que algo, sabe, gravado na nossa cabeça. Quando a gente quer agradar alguém, sabe, fala, olha, você é um filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Amado é mesmo. Mas filho, só aquele que crer e receber Jesus se tornou filho. E a gente tem ou não tem essa mania de falar, então não somos todos filhos de Deus. Então, mas não é verdade. E não fique falando isso e é uma coisa que aponta para a nossa identidade. A gente fala para tentar ser aceito pelas pessoas. A gente fala para tentar agradar as pessoas. Mas, queridos, uma coisa somente é verdade. Está em João capítulo 1, no verso 12. Aquele que o crer e o receber, esse deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Depois da queda do homem, queridos, lá no Éden, o homem se tornou pecador. E nada que a gente pudesse fazer ia tirar isso de nós, a não ser o Filho, a não ser a Cristo, a não ser o Cordeiro imaculado. E a palavra está aí. Não tem outro meio de você se tornar filho. Não é simplesmente porque veio ao mundo. Veio no mundo porque é criação de Deus. Mas filho é um pouco mais profundo. Amém? Só estou ensinando vocês porque eu também aprendi essa semana. Amém? Então, se eu começo agora a alinhar isso no meu coração, nós podemos destrinchar mais um pouco então. E ir mais a fundo quando, mesmo pessoas vivendo e se relacionando com Deus, eles vivem ainda como órfãos. Pastora, mas tem como isso acontecer? Como as pessoas, elas vêm, elas frequentam a igreja, elas estão aqui, mas elas ainda são órfãos? Sim, isso é possível. E nós vamos ver aqui hoje que algumas características ainda estão impregnadas em nós. Ainda fazem parte da nossa cultura cotidiana. Ainda fazem parte da nossa mentalidade. E aí você vai ver e vai realmente provar que é por causa de uma orfandade que nós ainda não, se desfazemos dela. Amém? Para nós tratarmos disso, colocou aí? Filhos vivendo como órfãos. Para nós exemplificarmos melhor
tá? Vou ler uma passagem muito bem conhecida por nós, é do filho pródigo. Só que eu quero estudar e se atentar com vocês 2 tipos de órfãos aqui. Nós vamos ver na prática como que isso funciona. Então, Lucas capítulo 15, verso 11. Ok? Estão espertos aí? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Ok? O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai o repartiu a propriedade entre eles. Só até aqui. Volta, pode. Isso. Para contextualizar a gente agora, sabe o que esse filho fez? Ele matou o pai em vida. Escute, esse órfão, ele mata o pai em vida. Por quê, queridos? Todos nós sabemos que só tem como você se apropriar de uma herança se alguém morre. Certo? Enquanto a pessoa não morre, aquilo é dela. Ok? Estão comigo? Esse órfão, esse primeiro aqui que a gente vai falar, é aquele que realmente diz com as suas ações: eu quero viver independente. Eu acredito que essa parte a gente se identifica. Mas quando a gente estava lá, ainda andando pelos nossos desejos e pelas nossas vontades, quando a gente não tinha entendimento de verdade o que Cristo fez por nós, então nós pegamos uma herança, que é a nossa vida, e fomos viver da maneira que a gente achou. Eu vivi 25 anos, cada uma aqui teve uma época de viver dessa forma. Esse é o órfão que ele declara com as ações dele: eu não preciso de Deus. Eu não preciso, não dependo dele e não quero saber dele. Me dá minha parte, o que eu tenho aí de herança, que eu vou embora deste lugar. E ele vai, querido, ele vai viver da forma que ele achou que deveria. Ok? Ele simplesmente escolhe viver longe do Pai. Ele escolhe viver da forma que ele desejou, que ele pensou e que ele olhou, viu e achou que era bom. Esse é o órfão que esse primeiro filho aí, que a gente vai chamar órfão 1 e órfão 2, amém? Glória a Deus. Então, olha só, dessa forma, ele se torna escravo de si mesmo. Ele está achando que tem uma liberdade, ele está achando que está vivendo essa liberdade, ele está achando que essa liberdade vai o satisfazer e vai o completar, mas não é dessa forma que aconteceu. A palavra continua, e ela vai lá agora no verso 12 para nós. Isso. E o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, né? Parece que eu estou ouvindo aquele barulhinho do reloginho assim. Se passou o tempo, o dinheiro acabou, ele gastou tudo que tinha, porque ele não era um bom administrador, ele não tinha nenhuma característica do pai, ele simplesmente pegou a herança e foi gastar. E aí, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Isso lembra aí alguma coisa? Lembra o seu passado? Lembra alguma coisa? Nisso a gente pode lembrar o passado, tá? Puxa, como eu vivi isso, como eu fiz isso com a minha vida. Não é verdade? Amém? Lembra aquela hora que vocês falam amém? Glória a Deus, aleluia. Próximo. Depois de ter gastado tudo, houve o quê? Uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Parece que é uma regra, né? A gente sempre volta
para a casa do Pai, a gente sempre volta ao acolhimento ali dos braços do Pai, quando nos falta alguma coisa, né? Quando parece que o negócio aperta, quando as coisas pioram. E isso não tem problema, querido, é assim mesmo. O Senhor sabia dessa forma que nós iríamos se achegar a Ele. Amém? Mas eu quero ficar só até aqui, senão vou me adiantar muito, porque agora eu quero passar para o nosso segundo personagem aí. Esse aqui, nós vamos ver lá na frente, ele já viu ali, ele vai se arrepender, e o encontro dele com o Pai vai ser magnífico, amém? Mas eu quero falar do segundo órfão. E esse aqui, ele tem um ponto importantíssimo para nós hoje. Porque esse é o órfão que está na casa do Pai. Esse é o órfão que vive na casa do Pai. Esse é o órfão que se relaciona com o Pai. E esse é o órfão que trabalha para o Pai. Esse é o órfão que vive com o Pai. Mas ele não sabe quem ele é. Faz sentido alguma coisa do começo da pergunta, do início da ministração? Quando eu perguntei para vocês sabem quem são? Ele não sabe quem ele é, e eu vou provar isso para vocês. Olha só. Agora, coloca para nós no versículo 25. Amém. Está na NVI? Sim. Enquanto isso, o filho primogênito, o mais velho, estava no campo. Então, o segundo órfão, o mais velho, estava lá trabalhando no campo. Quando se aproximou da casa do pai, da casa, ouviu a música e a dança. Olha só. Ele ouviu a música e a dança. Sabe por quê? Porque o primeiro filho lá, ele voltou para a casa do pai. E o pai fez uma festa abundante para ele. Certo? Ele voltou e essa festa fez barulho e chamou a atenção dele que estava lá trabalhando. E aí, olha só, o próximo. Então chamou um dos servos. Olha só, ele chama um dos servos. Ele não estava na casa do pai? Ele não estava trabalhando com o pai? Ele não se relacionava com o pai? E por que que ele, ao invés de chamar o pai e perguntar, e aí pai, o que está acontecendo? Quem que ele chama? O servo. O órfão, a orfandade aponta para uma falta de intimidade. Você sempre está levando os seus problemas para os terceiros. Você sempre está levando, talvez, os teus questionamentos. Você sempre está querendo questionar algo, mas nunca vai ao pai falar com ele. E olha só. E ele perguntou o que estava acontecendo. Próximo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou. E o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Até o servo estava feliz com o retorno do irmão. Até o servo estava feliz com a presença e o retorno do irmão. Mas, querido, o órfão que vive na casa do pai, escuta, o órfão que vive e estabelece aqui uma casa, uma morada, ele tem algumas características. E é essas características agora que nós vamos se atentar. Próximo. O filho primogênito encheu-se de ira. Numa outra versão, ele se encheu de indignação. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, num órfão que vive na casa do pai, num órfão que está vivendo e trabalhando e fazendo as coisas para o pai, a primeira característica dele é indignação. E agora eu quero pegar um pouquinho mais fundo.
O órfão, ele sempre está indignado. Ele sempre está apontando para as indignações que ele vê ao redor dele. Com as pessoas, na igreja, na casa, no serviço. Ele vive indignado com as coisas, menos com ele próprio. Querido, a única coisa que você pode ficar indignado é com a sua própria vida. Olha para a sua vida e com ela você deve ficar indignado. Com ela você deve olhar e falar, puxa, eu devia orar mais, eu devia ler a Bíblia mais, eu devia me entregar mais, eu devia ser mais generoso, eu devia ofertar mais, ofertar o meu tempo, a minha casa, eu deveria. É essa indignação que você tem que ter no teu coração. Mas sabe o que o órfão faz? Ele fica indignado com as coisas que não têm a ver com ele. E é aqui, querido, que você tem que parar. Porque o órfão que está na casa do pai, o filho que vive como órfão, ele vive indignado com... Eu falei de manhã, não sei se eu vou lembrar, que eu nem anotei, que de manhã saiu tanta coisa que eu nem lembro. Mas ele fica indignado com aquilo que não é da conta dele. Sabe aquela indignação? O irmão passou janeiro inteiro nas férias, não apareceu na igreja, Wagner. Dezembro também, e aí o irmão vem todo feliz para a igreja. Como é que você fica? Aí, ó. Viajou, fez o que quis, agora está aqui na igreja. E ainda serve. E ainda é voluntário. Como pode isso? A liderança dessa igreja aceitar uma coisa dessa? Não é, gente? Aqui não tem isso, né? Não tem, né? Tem? Não, oh glória a Deus. Ninguém fica indignado com isso. Aleluia! Ninguém se indigna com o outro. Sabe por quê, querido? A única indignação que você deve se preocupar em ter é com os seus próprios erros e pecados. Querido, o órfão, ele vive indignado com aquilo que não tem nada a ver com ele. E aí ele perde o tempo dele, ele perde o dinheiro dele, porque ele vem para cá, né, gasta um dinheiro, está perdendo tempo, porque não está aproveitando nada. Ele é filho, mas vive como órfão. Não desfruta de nada. Sabe por quê? Porque ele, ao invés de trabalhar com o pai, ele trabalha para o pai. E quando eu trabalho para o pai, eu só estou atrás do salário. Eu só vivo como assalariado. Sabe o que o órfão ele prefere? Ele prefere ser assalariado, CLT, você acredita? Ao invés de ser o dono de tudo, ao invés dele se apropriar da herança que Cristo deixou para ele. Esse é o órfão. Ele vive indignado com as coisas ao redor dele, mas não fica indignado com o que ele carrega no próprio coração. Ele não fica indignado porque ele não tem um coração perdoador. Ele não fica indignado porque ele não tem um coração misericordioso. Ele não fica indignado porque ele não sabe perdoar com rapidez. O perdão tem que ser imediato no nosso coração. Mas o órfão, ele não se preocupa com isso. Ele está preocupado exatamente como nós lemos ali. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele ficou tão indignado que o irmão estava lá na casa, que estava acontecendo a festa, que ele falou, eu não vou entrar. É o seguinte, viu, AP? Se ficar essa bagunça aí que está essa igreja, voluntário que faz o que quer, esses pastores aí, pastor com a calça rasgada, não está dando. Se ficar dessa forma, eu não entro mais aqui. Esse é o órfão. Ele até entra de corpo presente, mas ele não veste a camisa de Cristo. Ele até está aqui, mas ele não põe nada do que é dele aqui neste lugar. Mas quando entra, por favor, você pode ligar o ar-condicionado na minha direção?
Por favor, Wagner, uma aguinha, mas é meio a meio. Não é, gente? Mas a gente não tem aqui esse povo, tem? Aleluia, glória a Deus. Por quê? O filho que está na casa do pai, mas vive como órfão, ele simplesmente trabalha. Sabe para quê? Para ele pegar o salário dele e fazer exatamente o que ele quer. Porque ele não tem relacionamento com o pai. Ele não tem intimidade com o pai. Está provado aqui. Porque se ele viu o barulho, e a festa, e a dança, e todo aquele alvoroço, o que ele tinha que fazer? Ô pai, e aí, o que aconteceu? Parou de trabalhar, é festa, o que aconteceu? Não, ele vai para o servo. E o servo fala para ele. Isso aqui aponta para uma falta de intimidade. Então, o órfão, ele fica indignado. A segunda característica, que vai também aparecer aqui para nós, é murmuração. Ele vai lá até o pai. Ele é cara de pau, gente. O órfão, ele vai até a cara do pai e começa a questionar. Ele começa a fazer o quê? Reclamar. Escute. Vamos terminar isso? Ah lá. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido. Opa, agora é a hora dos órfãos começar a gritar. Calma, segura. Por quê? É aquele que traz o dízimo. Vocês dizimam aqui? Dízimo, traz oferta. Aí você traz aqui bonitinho. Aí você passa um aperto. Passa uma situação financeira, né? Faz parte de um processo. Aí o órfão faz o quê? Olha aqui, Deus. Eu sou fiel no dízimo. Eu sou fiel nas ofertas. Eu faço as coisas certinho. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Isso deveria estar acontecendo lá com o Vlad, que nem aparece na igreja, que nem vem tocar. Vem tocar aqui, passa o dia inteiro passeando no shopping e ainda vem tocar, né? De qualquer jeito. É isso que o órfão faz. Ele cumpre, ele obedece. Olha só. Ele cumpre, ele obedece, mas para colocar o dedo na cara do pai e falar: ei, agora eu quero a minha recompensa. Por quê, querido? Porque ele prefere simplesmente viver da migalha do salário. Eu não quero saber de salário, não. Muito obrigado, pode ficar com sua parte. Eu sou dona da herança que ele deixou para mim. E é essa indignação que nós temos que agora criar no nosso coração conosco, com você mesmo, e falar: Jesus, eu quero viver como filho, porque é filho que o Senhor me tornou, não órfão. Por quê, querido? Porque a outra característica muito clara da orfandade é a comparação, e agora ele começa, olha só. Todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Próximo. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Próximo. Tem. O que ele fez? Ele se comparou. Ei, pai, não é justo isso. Eu estou aqui, eu estou te servindo, e o Senhor abençoa aquele que vem uma vez no mês na igreja? Eu estou aqui, eu faço parte dos voluntários, eu sirvo, me colocam na escala de manhã e à noite, eu desdobro nessa igreja, e aí quando eu vejo aquele irmãozinho que passa dezembro e janeiro sem aparecer na igreja, que recebe as bênçãos,
É ou não é os órfãos? Fala a Deus mesmo. É ou não é, gente? É a mentalidade de orfandade, porque você tem que se alegrar. É assim que nós deveríamos agir. Olha só, outra coisa que o órfão faz, ele obedece. Que ele aponta ali a obediência. Ele aponta ali uma característica de obediência. Mas, diferente do filho, o órfão obedece porque ele quer uma troca. Ele obedece porque ele sabe que se ele obedecer, ele vai ter uma recompensa. Ele faz porque ele sabe que vem uma recompensa. Ele entrega porque ele sabe que vem um retorno. A obediência do órfão, querido, é pela troca. Enquanto a obediência do filho é porque ele reencontrou o pai. Ele se relacionou com o pai em amor novamente. Então ele começa a obedecer por paixão. Ele começa a obedecer porque ele conhece a voz do pai. E quando o pai fala com ele, ele anda com muita facilidade em obediência. Queridos, em nome de Jesus, dessa noite, nós precisamos sair desse estágio de orfandade, vivendo dentro da casa do pai. O Senhor te trouxe aqui, querido, simplesmente para virar essa chave na tua mentalidade. A indignação, a murmuração, sabe, toda essa característica que você vem carregando de orfandade, hoje precisa ser tomada uma decisão na sua vida. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver como filho. Essa paternidade me foi conquistada na cruz. Essa paternidade foi me conquistada quando eu recebi e criei e andei com Jesus. Mas, querido, você fez tudo isso e ainda aceita viver como órfão. Você crê em Jesus, você está na casa do Pai, mas não recebe para direcionar sua vida. Não recebe para ser o Senhor da sua vida. Olha só. Lá, no primeiro filho, eu quero voltar só para eu pegar um ponto aqui com meus irmãos. No Lucas capítulo 15, no verso 20. Põe no 19. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui dessa passagem. Porque, sabe, muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, estamos se esforçando, buscando com as nossas forças, parece que estamos se desgastando, porque, sabe, quando você não entende essa graça imerecida, aquilo que você não merecia, você não fez nada para ter, simplesmente crê e anda, parece que você se esforça e nada muda na sua vida. E aonde nós temos que mudar? Nós precisamos mudar a maneira que olhamos para o Pai, porque foi exatamente o que aconteceu com o primeiro filho. Ele vai, ele gasta tudo, ele começa a faltar as coisas para ele, então ele decide ele voltar para a casa do pai. Então, lá no verso 19, isso. Ele fala, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Próximo. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Então ele tomou essa decisão e falou, peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá até os servos comem melhor do que eu estou comendo. Lá até os servos são mais dignos, têm uma vida mais digna do que eu estou tendo aqui. Então ele decide, ele levanta e vai. Mas neste caminho, o pai estava de longe quando o pai o viu. O qual, movido por compaixão, o que o pai faz, gente? Movido por compaixão, correu
abraçou fortemente e ternamente o beijou. Nós lemos uma versão de manhã que ainda falava que ele beijou no pescoço. Que o pai abraçou o filho com tanto amor, com tanto carinho, com tanta espera, que ele beijou o filho por inteiro. É essa chave, querido, que o órfão precisa mudar. É você olhar para a maneira que o Senhor te recebe todos os dias da sua vida. Não somente quando você era um pecador e mesmo assim Ele ainda te amava. Mas simplesmente todos os dias da sua vida Ele está para expressar o amor dEle por você. Mas parece que a gente continua se relacionando com o Pai com uma meritocracia. Eu faço, por isso eu recebo. Eu entrego, por isso Ele me devolve. Está entendendo? E não é esse relacionamento que esse filho retorna a ter com o pai. O relacionamento que ele volta a ter com o pai é de intimidade. Por isso que o pai faz a festa maravilhosa que fez. Por isso que o pai para tudo na casa, mata um novilho, mata um boi e vamos fazer churrasco, porque meu filho voltou. E querido, essa festa é feita todas as vezes que eu e você tende um coração em não se relacionar com Deus como um pai carrasco que simplesmente só está esperando você obedecer para Ele te dar alguma coisa. Mas não, essa festa é feita por você todas as vezes que você decide viver da maneira que Ele planejou para você, que você decide viver da maneira que Ele tem para você, e não mais da maneira que você acha que é viver a vida. Ele se alegra e Ele faz festa quando o seu coração se arrepende e muda. Ele faz a festa quando você deixa de pensar como um escravo e começa a pensar como filho. Eu posso, porque o meu pai disse que eu posso. Eu vou, porque o meu pai disse que está comigo. Presta atenção, essa festa agora muda de ambiente e começa a acontecer dentro do meu e do seu coração. Quando a gente decide não mais andar como órfão, mas como filho. Crer e receber Jesus como Senhor das nossas vidas não é crer que Ele está lá no céu, deixou a gente aqui, um bando de escravos para povoar o céu. Não, é crer que com muito compaixão Ele me abraçou aquele dia que eu parei de andar pelas minhas próprias mãos. Eu parei de andar pelos meus achismos, pelas coisas que eu acho certo, pelas coisas que eu acho que deveria acontecer. Eu começo a andar agora por aquilo que Ele diz que eu sou nele. Querido, então nesse momento, esse filho, ele entende, volta e restaura todo o relacionamento de intimidade com o pai. Mas eu não sei você, mas as características da orfandade ainda ficam pulsando no meu coração. Como que eu vou me livrar disso? Como eu vou andar verdadeiramente como a filha? Qual é a maior característica, então, de um filho? Nós entendemos aqui a característica do órfão. E agora eu vou dar a última característica de um órfão, e essa é onde vai massacrar um pouquinho mais o nosso coração. Mateus, capítulo 6, no verso 33. Põe no 2, no 32, isso. Se você achar a versão que fala pagãos, pois RC.
Eles acham aí que são experts, esse povo da mídia. Você é doido. Olha só. A última característica de orfandade que você vai realmente abrir mão nessa noite. É aqui, sabe, junta tudo e dá um nome para você. Pagão. Sabe por quê? Olha lá. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Para nós um pouquinho mais acelerar, um pouquinho antes o Senhor está falando, ei, presta atenção. Você está buscando um monte de coisa, está se preocupando com um monte de coisa. Você busca todas essas coisas para suprir as suas necessidades. Você busca a comida, você busca a roupa, você busca o alimento. E ei, escute, olha o lírio do campo. É bonito? É lindo um lírio do campo? Pois é, o Senhor veste ele maravilhosamente, para ele nascer de manhã e morrer à noite. E você acha que o vosso Pai não vai te dar o melhor? Resumindo o que está escrito antes. E aí ele fala, escute, dessa forma, desse jeito, quem vive são os pagãos. E os pagãos é um povo que não tem um pai, que não tem um Deus, não tem um Deus que governa a vida deles, não tem um Senhor que eles podem se achegar. O pagão é a característica principal do pagão, escuta aqui, preocupação. Ele se preocupa com tudo. Tanto que ele está aqui agora e está se preocupando com o que vai comer. Está com fome, bebe água, faz igual eu. Esquece que você vai comer, porque eu nem sei que se vou. Está entendendo? Os pagãos aqui que Jesus está falando, está se referindo a pessoas que não se relacionam com Deus como Pai. Elas têm até uma religião, eles até acreditam, mas eles não deixam o Senhor dominar a sua vida por inteira. O pagão, ele se preocupa no extremo das coisas, ao ponto de começar até ter o quê? Crises de ansiedade, que é a preocupação extrema com o futuro. Você não aproveita o presente e ainda está se preocupando com o futuro. Esses são os pagãos, mas nós não. Próximo, agora você pode colocar o próximo. Mas nós não. Os filhos não. Olha lá. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, os filhos, queridos, os filhos, eles vão buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora que Jesus, ele virou uma chave. Ele não está falando de você buscar algo físico. Ele está colocando agora para mim e para você uma mudança de governo. Uma mudança de mentalidade. E deixar com que o governo de Deus comece a governar a sua vida e não mais você. E não mais as suas preocupações. E não mais a maneira como você quer viver por si só. Esses são os pagãos que vivem correndo atrás das coisas, que vivem correndo atrás dos reconhecimentos. Sabe, eu acho lindo, a gente tem muitos casais que trabalham na igreja juntos, né? Um faz uma coisa, outro faz outra, mas a entrega tem que ser também junto e tem que ser por inteiro. Por quê? Porque senão, querido, um se torna órfão e o outro é filho, e aí não tem como os dois andarem juntos. Preste atenção. O filho, então, ele começa a buscar, em primeiro lugar, as coisas do pai. Primeiro porque ele sabe que tudo que é do pai é dele. Tudo que o pai conquistou foi por ele. Escute.
Então agora nós como filhos encerramos esse raciocínio de troca, de meritocracia, de andar, sabe, eu faço, então Deus faz, eu entrego, Deus também faz por mim. Nós precisamos virar essa chave e iniciar realmente um governo aonde Deus está acima de nós. Aonde Ele está acima de nós, fazendo o quê? Governando as nossas vidas. Ele está agora, quando a gente entra no governo de Deus, quando a gente entra ali na vontade suprema e soberana do Senhor, a gente começa a observar o governo de Deus em ação através de nós. Eu não começo só a esperar Deus fazer alguma coisa. Eu já pego o que eu tenho agora e começo a fazer. Eu não fico esperando um milagre ainda que eu preciso receber. Não, o que eu tenho agora, Jesus, são 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, é isso? Então é isso que nós vamos comer. Eu só agora entro nesse governo do Senhor e deixo Ele direcionar minha vida. Eu simplesmente agora começo não tomar as minhas decisões por si só, e eu começo a entregar as decisões para Ele primeiro. Quem é filho não decide nada antes de falar com o pai. Quem é filho, querido, esse buscar não é porque está faltando nada, é porque ele aprendeu que buscar faz parte da constância dele com Deus. Então eu não me canso de buscar, porque eu não estou me buscando para suprir algo em mim hoje, uma falta, porque eu não tenho essa falta. Eu sou filho, e filho é completo no Pai. Eu busco, porque essa busca faz parte do meu caminhar com o Senhor. Eu busco, porque não é somente essa busca relacionada a uma prioridade, mas uma organização de me relacionar com o Senhor agora. Eu começo a buscar porque eu sei que eu preciso aprender a conhecer as coisas do meu Pai. Então eu vou buscar. Então eu vou buscar essa intimidade. Eu vou buscar amar como Deus ama. Eu vou buscar agora pensar como Ele pensa. E isso começa a tornar um exercício prático da sua vida. Em qualquer situação, você vai falar: Jesus, como é que o Senhor faria? Como que o Senhor ia agir aqui? O que o Senhor falaria no meu lugar? Você está entendendo? A orfandade te deixa cego para enxergar esse Pai que está com você. Se a maior característica do órfão é a preocupação extrema, é a preocupação com o que ele não pode fazer. Presta atenção, quando a gente se preocupa, a gente sempre se preocupa com aquilo que a gente não pode fazer nada. Você pode mudar, acrescentar mais 1 minuto no dia de hoje, para o seu domingo ficar um pouquinho mais longo? Pode? Pode? Agora é hora de você falar não. Você pode acrescentar mais uns cabelinhos aí na sua cabeça? Pode? Não, querido. Então você percebe que as suas preocupações não mudam nada. Nem olhei para ele. A maior característica então do órfão é essa preocupação extrema, enquanto a maior característica do filho é confiar. A maior característica que tem o filho é confiança. Você não confia naquilo que você está vendo.
Você não confia naquilo que o Senhor te mostrou? Olha, Ricardo, eu estou te mostrando os planos que eu tenho para você. Daqui 10 anos vai ser assim, assim, assim. Então, Ricardo fica mais forte. Ele viu o que Deus mostrou para ele. E aí ele vai ficar, não vai largar disso por nada. Mas não, querido. A nossa confiança não é no que a gente vê. É no que a gente crê. Deus não precisa mostrar um projeto completo do que vai ser a sua vida daqui 10 anos. Simplesmente você precisa crer que Ele é aquele que diz: confia nele de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Amém. Confia nele. É essa palavra que a gente se apega. É na palavra do Senhor que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui não está dizendo, aleluia, aqui não está dizendo assim, ó, confia nele, Carlinhos, confia nele, mas é assim, você tem que fazer a sua parte, não é, gente? Não é assim que o órfão pensa? É exatamente assim. O filho não. Ele confia nessa palavra. Tudo na minha vida que tiver pautado no meu próprio entendimento, naquilo que eu creio que vai dar certo, porque eu estou pensando, eu já pensei, já gesticulei, já criei estratégia. Esse é o seu próprio entendimento. Confiar no Senhor, querido, é entrar no barco, é pegar o leme, jogar fora do teu barco e deixar o Senhor te guiar e deixar Ele te direcionar a sua vida. Olha só, se a maior característica do filho é confiar, querido, naquele momento que você entregou a tua vida para Ele, que você entregou tudo que você era. Sabe aquele dia, você vai lembrar disso. Você acreditou, você apostou naquilo que você ouviu, porque existiu uma maneira do Senhor acessar o teu coração, que foi ouvindo a palavra. Naquele dia, querido, você não pensou em nada. É ou não é, Camila? É ou não é? Você não pensou se ia dar certo, se não ia, o que ia acontecer daqui um dia, ou anos, ou meses. Não, você confiou em entregar a sua vida para Ele, e foi por completo, foi por inteiro que você entregou. E aí no meio do processo, que você quer voltar a ser órfão, vivendo dentro da casa do Pai. Você quer voltar a ficar murmurando por essas coisas? Você quer voltar a ficar se preocupando com o que você vai comer amanhã, querido? Qualquer coisa, tem jabuticaba em casa, tem manga, tem mexerica, tem limão, tem arroz, tem feijão. Tem feijão? Tem, né? Aleluia. Não, porque às vezes não tem feijão. Entendeu? Por que a gente sempre... Você acredita que eu já pensei isso? Eu falei, passar fome eu não vou. Porque é o seguinte, eu sei que na casa do Mike tem comida, eu faço uma refeição lá. Depois eu vou lá na Patrícia, que eu sei que tem comida também. Depois eu vou lá na Luana, faço o Douglas fazer um frango para mim. E não passo fome nunca. Escute, esse é o pensamento do filho. Esqueci do café da Vanessa. Não vou ficar sem café também. Escute, esse é o pensamento do filho que tem muitos irmãos. E aí, querido, a preocupação começa a deixar espaço na sua mente. A preocupação começa a ficar longe de você, porque você começa a se achegar ao Pai em confiança. A palavra diz que nós devemos entrar como? Confiadamente na presença dEle. Eu quero que você se coloque de pé agora.
Quando eu falei, querido, que confiar no Senhor é entrar no barco, é largar os lemes, porque os lemes ainda te dão a prioridade de governar a sua vida para onde você quer que ela vá. O leme te dá isso. Você faz aquele esforço, você mexe e o barco vai para onde você quer. Quando você largar o leme da tua vida, quando você entender que você é filho e isso basta, você não é mais órfão, você é filho. E como o pai disse, ele veste os lírios do campo, quanto mais os filhos dele. E aí você entra nesse barco, querido, agora sem leme, sem nada nas tuas mãos. Agora as tuas mãos estão livres para andar em intimidade com o Pai. Porque lembra lá aquele primeiro órfão? O pai se apressou para ir até ele, para abraçá-lo, para beijá-lo e beijar no pescoço. Para beijar, gente, quem beija a gente no pescoço? Lá em casa só tem um, que nem as meninas querem mais beijar a gente, né? Que mãe. Quem beija você no pescoço é quem tem intimidade. Quem beija no pescoço é só ele, né? Pescoço. Hein? Olha só, é isso que o Senhor está restaurando hoje sobre a noiva dele. Não podemos mais andar como órfãos. Não podemos mais ser direcionados como órfão. O Senhor ama o órfão? Ama. O Senhor quer o órfão? Quer. Mas quer simplesmente torná-lo filho.